Olá, tudo bem aí? Olha, ah, hoje nós vamos estudar a última lição deste trimestre. Mas antes, vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais essa aula e queremos te pedir que tudo aquilo que eu disser seja apagado da memória desses meus irmãos. Mas o que for do Senhor seja realmente guardado e apreendido para que eles possam usar no decorrer de suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, hoje nós vamos estudar sobre isso aqui, ó. Você é corresponsável por sua família. Ou seja, você está numa família e eu quero crer que seja uma família cristã, né? E normalmente os pais são os líderes espirituais da família. Mas você também pode ajudar, ser uma pessoa que vai procurar manter a paz na família, né? E para isso você tem que, primeiro, honrar o seu pai e sua mãe. O que é isso? Respeitar seu pai e sua mãe. E obedecer. Obedecer pai e mãe é uma coisa importante para quem é filho. Porque isso vai fazer com que pai e mãe sejam pessoas felizes com o filho que tem ou a filha que tem. Então, como é que você pode honrar seu pai e sua mãe, né, nesse aspecto, e num aspecto também espiritual? Você pode fazer algumas coisas em casa. Óbvio que você deve praticar a leitura da palavra, a oração, mas também você pode ajudar nos afazeres de casa, naquilo que você pode. Um exemplo, né? Quando você levantar, já deixa a cama arrumada, não deixa para sua mãe não, nem para seu pai. Deixa a cama arrumadinha. É no instantinho, não vai atrapalhar em nada. Eu, por exemplo, quando eu me levanto, eu já deixo minha cama arrumada. Né? Não deixo aquela bagunça toda, aquele marfanhado de roupa de cama, né? Então a sua mãe vai ficar muito agradecida com isso, também como outras pessoas, outras coisas que você pode fazer na sua casa, né? Né? Lavar uma louça, né? Pegar o seu prato de comida e ir lá e lavar, por exemplo, no almoço, no jantar. Não deixa tudo acumulado lá para sua mãe. Isso é uma coisa que você pode fazer. Ajudar tirando o lixo. São essas coisas pequenas. Essas coisas pequenas que deixam um pai e uma mãe feliz com isso. E quando eles derem uma ordem, obedeça. Porque isso vai ser bom para você. Né? Honrar pai e a mãe, lá em Êxodo, nos 10 mandamentos, é o primeiro mandamento com promessa. Então, quando você respeita seu pai e sua mãe, a promessa é que você terá dias longos, não longo o dia em si, né? Você vai ter muitos anos de vida. E isso é bênção, tá bom? Agora vamos continuar. Nós vamos estudar hoje um texto de Josué, quando Josué, no final do livro de Josué, é o último capítulo. Então é quando Josué convoca todo o povo para fazer
um pacto, né? Então eu vou ler aqui para vocês poderem entender. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus o Senhor, sejam servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor. O grifo é meu. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão da terra do Egito, e vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, e embora antes tenha sido bom para vocês. O povo respondeu: que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse: vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor. Sim, somos testemunhas, responderam eles. E Josué continuou: então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos aos seus mandamentos. Assim, naquele dia, Josué fez um acordo para o povo e ali em Siquém lhes deu leis e regulamentos. Josué os escreveu no livro da lei de Deus. Em seguida, pegou uma grande pedra e a colocou ali debaixo da árvore sagrada no lugar onde adoravam a Deus, o Senhor. E disse a todo o povo: olhem para esta pedra, ela será a nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunha contra vocês para evitar que abandonem ao seu Deus. Então Josué mandou o povo embora, cada um para a sua propriedade. Então vamos lá. Nós temos aqui uma pequena história do povo hebreu. Eu vou aqui colocar aqui para vocês, né? Assim, como a história do povo hebreu é assim, basicamente começou com Abraão, lá em Ur dos Caldeus. Deus se apresentou a Abraão, né? E com o passar e disse para ele sair da casa dele, né? Da terra dele, e ele ir para uma outra terra em que ele ia mostrar para Abraão. No caso, na época era Abrão, depois ele se tornou Abraão, que Abraão quer dizer pai de muitas nações. Depois, né? E aí Abraão teve Isaac, e Isaac teve Jacó. E Jacó teve os 12 filhos. Esses 12 filhos, entre os quais José, que se tornou governador lá no Egito, por causa daquela grande seca que estava acontecendo, e José levou a família toda lá para o Egito. Eles ficaram lá numa terra chamada Gósen, que era uma terra
onde eles poderiam lavrar, cuidar de ovelha, né? Viver a vida deles, separado da vida dos egípcios, porque eles eram um povo, era um pessoal diferente. E aí esse povo, né? Eles cresceram, se multiplicaram muito, muito. Aí um dos faraós achou melhor torná-los escravos. Então eles ficaram escravizados durante aproximadamente 400 anos até que veio Moisés. Com Moisés, né, Deus prometeu que iria libertar o povo. E aí foi quando aconteceram, que vocês leem lá no Êxodo, as 10 pragas. Isso, com o passar do tempo, né, foi cada vez mais minando a economia do Egito. Se vocês lerem, né, prestarem atenção, foi uma coisa atrás da outra que foi acabando com a economia do Egito. Por fim, teve a morte dos primogênitos e nessa ocasião o faraó realmente deixou o povo sair. E o povo saiu, mas um tempo depois o faraó se arrependeu e aí mandou todo o seu exército atrás daquele povo que tinha saído. Aí houve a travessia do Mar Vermelho, e na volta, né, travessia do Mar Vermelho, e Deus acabou com todo o exército do faraó. Só um parêntese, eu andei dando uns tempos atrás, dando uma estudada a respeito disso, e na história, né, todo mundo, muita gente fala que foi no reinado de Ramsés II, mas eu vi, e não fala nada a respeito de uma derrota tão horrorosa, né? Aliás, o egípcio não fala de suas derrotas, fala só de suas vitórias. Mas teve algumas centenas de anos antes, em que um faraó teve uma perda econômica extremamente grande. E nessa época o reinado desse faraó acabou sendo totalmente destruído, podendo inclusive entrar um outro povo e dominar e começar uma outra dinastia a partir daí. Vamos voltar aqui voltando à nossa lição, tá? Depois disso, Deus concedeu uma série de coisas para o povo no deserto, né? Deu o maná, deu as codornizes, né, para as pessoas se alimentarem, né? Vitórias em guerras que eles acabaram tendo, né? Aí tá, Moisés morreu. Quem assumiu a liderança do povo aí foi Josué. A primeira coisa que eles fizeram foi atravessar o Rio Jordão. Então vocês leiam lá o relato lá de Josué. Eles passaram o Rio Jordão da mesma forma como passaram o Mar Vermelho. Passaram a seco. Depois que atravessaram, eles começaram a conquista da terra. Primeiro Jericó, e aí foi, né? E Deus abençoou todo mundo com relação a isso, tá? Então, nesse tempo todo, né, Josué foi guerreando, tal, eles foram conquistando as cidades, né, os povos todos, mas chegou um momento em que Josué já estava velho, então ele já não podia mais guerrear.
E foi nessa hora que Josué reuniu todo o povo para passar essas instruções que ele deu. Então, uma das coisas que a gente vê na nossa lição é que você também deve se empenhar pela espiritualidade da sua família. Então vamos lá, vamos ler aqui o texto de uma parte aqui de Josué. Josué terminou dizendo: portanto agora temam a Deus, o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses dos seus antepassados que os deuses dos seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam-se hoje a quem vão servir. Resolvam-se se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Então, é assim. O que acontece? Vocês têm que levar em consideração. Vocês têm que levar em consideração que a gente é servo do Senhor. Nós devemos servir a Deus, servir ao Senhor. E o que Josué está falando? Vocês escolham se vocês querem servir a Deus ou servir os deuses dos lugares onde vocês estavam, dos seus antepassados. Ele fala na Mesopotâmia. A Mesopotâmia era onde vivia Abraão antes de sair de lá, de Ur, e tinha os deuses daquela terra, e também os deuses dos amorreus, que é onde eles estavam. Então Josué deu uma escolha para eles. Vocês preferem o quê? Né? Se vocês querem servir a Deus, vocês sirvam a Deus. Senão vocês podem também servir os deuses que vocês conhecem, né? Desde a época da Mesopotâmia até aqui, onde viviam os amorreus. Mas ele faz uma ressalva: mas eu e a minha família, ou eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E isso tem que ser uma coisa que tem que estar na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração. Servir ao Senhor. Vocês, ou melhor, todos nós, temos algumas situações na nossa vida em que a gente tem que fazer escolhas. E às vezes a gente tem escolha para fazer com relação a algumas coisas que são colocadas diante de nós. Então, por exemplo, olha, nós vamos fazer uma festinha, vai ser assim, assim, né? Vai ter, obviamente vai acabar tendo bebida, essas coisas, né? Qual é a atitude, qual vai ser a sua atitude com relação a isso? É de negar, eu não quero me misturar com esse tipo de situação. Você pode ser uma pessoa educada e declinar o convite, né? Não precisa jogar, eu não vou porque eu sou crente. Não precisa, não vai dar, né? Dê um motivo verdadeiro para você não ter que se misturar com alguns tipos de pessoas. E Josué fez essa escolha. Ele e a casa dele iriam servir ao Senhor. Porque servir outros deuses também era um pezinho para promiscuidade, para uma série de pecados que não vem ao caso explicar agora. Enquanto servir ao Senhor é viver uma vida de santidade, né? E aí o que acontece, né?
Se você faz isso, você tem você vai ter uma vida muito melhor, muito mais tranquila ao lado do Senhor, tá? A nossa lição fala uma coisa aqui, né? Não seja tradicionalista, mas respeite as tradições. Então vamos lá. Eu peguei lá no dicionário Aurélio, né? Algumas pessoas brincam no dicionário Orelho. Olha, só uma coisinha, viu? Não é vergonha nenhuma você consultar um dicionário, tá? Tem gente que não. Ah, não, eu não. Né? Eu colocar o pai dos burros. Ah, que bom, né? Que a gente é burro o suficiente para poder consultar um dicionário. Então aqui tem as duas palavras: tradicionalista e tradição. Tradicionalista é a pessoa que é aferrada às tradições. Né? Então, por exemplo, um resumo do tradicionalismo, uma coisa que eu já ouvi, vocês provavelmente vão ouvir se não ouviram ainda. Aqui sempre foi assim. Então, o tradicionalista é aquele cara que chega e fala assim, olha, isso aqui é assim, sempre foi desse jeito, nós não vamos mudar porque isso daí é o que a gente fez desde a época da nossa fundação, né? Então nós não queremos. Esse é o tradicionalista. Mas a tradição, né? A gente colocou aqui o camarada aferrado a tradições. A tradição é uma coisa boa, ela não é uma coisa ruim. É uma coisa que você pode ter, você pode se, como é que eu posso dizer para vocês? É algo que traz na vida da gente desde tempos antigos, tá? Então deixa eu ver aqui, ó, vamos ver aqui o texto aqui a respeito de tradição. Tradição é costume transmitido de geração a geração ou aquilo que se faz por hábito. Costume, as tradições de uma região. Herança cultural, legado passado de uma geração para outra. Não concordava com tradições que violavam os direitos dos animais, um exemplo. Transmissão oral de doutrinas, de lendas, de costumes, durante longo espaço de tempo de geração para geração. Na religião, transmissão oral, às vezes registrada por escrito, dos fatos ou das doutrinas religiosas. Então, como vocês podem ver, na grande maioria do texto aí do Aurélio, ele fala a respeito de coisas passadas de geração a geração, sejam elas transmitidas oralmente ou escritas. Então, aí é que a coisa muda de figura. Uma pessoa que é tradicionalista, ela não está preocupada com aquilo que a tradição possa ensinar. Ela está preocupada com aquilo que a tradição possa trazer de vantagens para ele, para essa própria pessoa. Então, quando ele fala assim, isso nós não vamos mudar, isso sempre foi assim, é porque ele não quer que coisas mudem. Tá? Então por exemplo, você está na igreja. Né? Na igreja é um lugar que assim muitas vezes aparece muito tradicionalista. Então você está na igreja. Então você quer mudar você tem um cargo e você vai querer mudar a maneira como se faz nesse departamento, a maneira como se faz determinadas coisas ali. Então a sua preocupação é que aquilo que você vai trazer vai melhorar a situação. E alguém vira para você e fala assim, não, você não pode fazer isso porque a gente nunca fez isso aí desse jeito, sempre fez do outro jeito. Então você tem barreiras que são
promovidas por pessoas que são tradicionalistas, tá? E aí, vamos ver o que Josué fala a respeito disso. Então, Josué continuou: então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos aos seus mandamentos. Assim, naquele dia, Josué fez um acordo para o povo e ali em Siquém lhes deu leis e regulamentos. Josué os escreveu no livro da lei de Deus. Em seguida, pegou uma grande pedra e colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adoravam a Deus o Senhor. E disse a todo o povo: olhem para esta pedra, ela será testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado e também será testemunha contra vocês, para evitar que abandonem o seu Deus. Então Josué mandou o povo embora, cada um para a sua propriedade. Vocês veem aqui que Josué colocou para eles leis e regulamentos. E ele ainda escreveu essas leis e regulamentos no livro da lei de Deus. E para que o povo ficasse ciente daquilo que eles estavam prometendo. Então a gente entende que, veja só, que aquilo que Josué fez foi para que houvesse essa tradição escrita, guardada, para que o povo pudesse seguir. Seguir o quê? Seguir as leis de Deus, seguir aquilo que Deus colocou para a vida deles. Tá? Concluindo, vamos concluir agora. Concluindo, é o seguinte, né? Quando a gente se converte, quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente está dizendo para Jesus e para todo mundo que nós somos diferentes, que nós temos uma vida nova, uma vida diferente e que nós não vamos sair dessa vida de jeito nenhum. A mesma coisa, o povo hebreu quando prometeu isso para Josué. Aliás, eles não estavam prometendo para Josué, estavam prometendo para Deus. Mas era um povo que Deus conhecia o coração deles de há muito tempo. Tanto é que Josué, no seu relato, né, ele fala assim, deixem os ídolos, né, joguem fora os ídolos que vocês têm. Tinha muita gente, mesmo naquela época, que adoravam ídolos. E Josué falou exatamente o que era que eles tinham que fazer. Da mesma forma, né, da mesma forma não, eles continuaram sendo desobedientes. Haja vista que, se vocês acompanharem o texto, a leitura, vocês vão ver que depois lá em Juízes, depois que morreu Josué, Eliezer, que eram os antigos líderes, as pessoas estavam nos seus lugares. No livro dos Juízes, cada um fazia conforme aquilo que ele achava que era. Ninguém seguia a lei de Deus. Ninguém estava ali para fazer aquilo que tinha sido acordado na época de Josué. Porque a geração tinha passado, tinha ido embora, e o povo se tornou desobediente daquilo que Deus, né? E a promessa foi dada: se vocês se afastarem, Deus vai castigar vocês, ele vai fazer com que vocês sofram. E era assim que acontecia lá no livro de Juízes. Trazendo para os nossos dias, você se converteu, você demonstra para todo mundo que você tem agora uma nova vida. Se você peca, não é que Deus castigue você. Deus não nos castiga, nós que somos filhos deles, nós que somos servos de Jesus. Mas nós vamos sofrer as consequências desse pecado. Se você não pede perdão, você acaba sofrendo as consequências do pecado.
e você tem mais é que confessar esse pecado diante de Deus, e aí Ele vai te perdoar, conforme está lá em 1 de João. Então você, quando estiver aí, como você está aí com a sua família, nesse período de quarentena, né, tente cada vez mais aprender um pouco mais a respeito da palavra. Leia esses livros históricos, né, no caso do Gênesis, Êxodo, né, Josué, Juízes, para vocês saberem como como o povo era um povo desobediente, que não queria saber muito de Deus. Mas tomem cuidado com aquilo que apresento para vocês, para que vocês tenham uma vida digna diante de Deus. A partir da semana que vem, nós vamos começar a estudar um dos estudos mais importantes que eu posso dizer para vocês. Nós vamos começar a estudar a respeito de Jesus. No próximo trimestre é a respeito da vida de Jesus. Então, é assim, vamos dizer assim, o nosso super-herói, né? Aquele que é imbatível, que é vencedor, que mais ainda, ele é o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Vamos orar para terminar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa aula, que a gente possa fazer tudo conforme aquilo que o Senhor tem para nós nessa lição. Que a gente possa ser fiel à Tua palavra, que a gente possa ser fiel a Ti. Dá-nos uma semana abençoada e que a gente possa fazer tudo conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.